Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre um jogador que foi especulado no Cruzeiro em 2021, que é a respeito do Matias Lacaba. Vocês lembram dele? Jogador que surgiu aí como um futuro Messi, né, do futebol da Venezuela. Como será que ele está em 2023? Quero comentar aqui no vídeo. Além também quero falar sobre o Diogo Barbosa. Será que teria alguma chance dele sair do Grêmio, né? Jogador que não tem sido titular nesse começo de temporada, além também do Ederson, que em breve deve render um percentual bem interessante em uma venda futura, jogador que tem se destacado demais lá pelo futebol italiano. E quantos milhões, tá? Ele já rendeu, mesmo não o Cruzeiro mantendo nenhum percentual dele, só de mecanismo de solidariedade, que eu quero comentar nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui, ó, em 2023 de 40 mil inscritos, que sem dúvidas vai me ajudar demais. Temos os dois salvos aqui também para vocês. O primeiro é para o Matheus Silva, lá de Patos de Minas. Valeu demais aí, Matheus. Um abraço para você. E o segundo é para o Anderson Moraes, ele que é lá no caso de Fortaleza. Ó, valeu demais aí. Um abraço para você, Anderson. Caso você queira aparecer no meu próximo vídeo, sempre saindo por volta de 11h30, 5 horas da tarde, 7h15 da noite, só deixar aqui embaixo. Antes de dar uma sequência, tenho dois recados para vocês. Primeiro é da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui que eu tô gravando o vídeo hoje para vocês. Essa aqui do Cruzeiro da temporada passada. Tem várias do Cruzeiro, tanto desse ano, tá? Em breve já é disponível, quanto também do ano passado. Tem a opção de personalização. Essa aqui que eu deixo aqui direto para vocês também. A partir de R$120 sem a personalização, personalizada com seu nome e número de 160. Vou deixar o link aqui embaixo também para você ver diversas camisas internacionais. Em qualquer modelo, tá? Qualquer modelo, qualquer preço, você vai ter 10% de desconto falando que veio aqui pelo Cruzeiro News. Então, vai lá, manda mensagem no Instagram, vê as várias opções de camisas que tem, do Cruzeiro também bastante, e fala que veio aqui pelo canal, né? Para você ter esses 10% de desconto e ajudar também aqui nós na divulgação, beleza? E outro recado que eu tenho para vocês é da Ole Players Bet, casa de apostas esportivas que está com ótimas cotações para os jogos dessa quinta-feira. Por exemplo, tem um jogo aí do Grêmio com o Luis Soares enfrentando a equipe do Juventude fora de casa. Jogo às 7h30, daqui a pouco, uma vitória do Grêmio fora de casa, pagando 1,71 a cada real apostado. 7h30 tem também Palmeiras e Inter de Limeira, vitória do Palmeiras pagando 1,23, melhor cotação aí na Ole Players. Tem também, no caso, às 9h30, Corinthians e São Bernardo, a vitória do Corinthians fora 1,82. Então, para você ter 100% de bônus, até R$200 no seu primeiro depósito, tá aqui embaixo o link na descrição. Então, por exemplo, você depositou R$60, vai ter R$120 para começar a apostar. Depositou 80, 160, R$200, R$400, que é o limite. Então, o link da Ole Players tá aqui embaixo e vamos dar sequência aqui no vídeo. Bom, então eu quero começar aqui falando sobre o Diogo Barbosa, jogador que não tem sido peça fundamental e nem titular dessa equipe do Grêmio nesse início de temporada. Jogador de 30 anos de idade que, na minha visão, poderia ser um nome interessante para o Cruzeiro, até porque o atleta tem contrato até dezembro de 2023 e não tem um salário baixo na equipe do Grêmio, né? É óbvio que se ele quisesse voltar para o Cruzeiro, teria que ter uma redução no seu salário, no máximo o quê? 250, 350 mil por mês? E isso se o Ronaldo estivesse disposto a pagar para um jogador que já tem 30 anos de idade. Aquela coisa, né? Nesse ano foram apenas 4 partidas pela equipe gaúcha e uma assistência. Mesmo depois da volta do técnico Renato Gaúcho, ele não conseguiu ser o titular, nem ano passado, quando a equipe estava na Série B, né? Muito menos no ano passado, que mesmo com o técnico Roger Machado, ele havia feito apenas 27 jogos no ano, 3 gols. 2021, quando o Grêmio foi rebaixado, 28 partidas, e nesse ano 4 jogos apenas, né? Então, é basicamente indo para o terceiro ano consecutivo dele ser o reserva na equipe gaúcha, e o último ano que ele jogou com frequência foi em 2020, onde joga 11 jogos pelo Palmeiras, no Paulistão, vai para o Grêmio no Brasileirão, onde foi titular naquele ano, 32 jogos e 3 assistências, última boa temporada que ele foi o titular, né, absoluto, mas depois disso foi perdendo muita moral, tanto com o elenco quanto com o técnico e com a torcida. Então, será que não poderia ser uma boa opção aí para o Cruzeiro? É claro que ele tem mais um ano de contrato, não sabemos se o Renato Gaúcho vai querer utilizar ele como um reserva imediato, mas na minha visão, até mesmo se aparecesse uma proposta, não faria grande esforço nem o Diogo Barbosa para ficar no Grêmio, nessa condição dele sendo reserva, nem para o Grêmio manter o jogador que tem sido reserva, né? Lá em 2017, o ano que ele foi muito bem, o melhor da sua carreira em questão de números e gols também. Foram 59 jogos pelo Cruzeiro, 2 gols e 5 assistências. Depois ainda joga 2018, 2019 e 2020 pelo Palmeiras,
conquistando ainda um Brasileirão. Quero saber o que você acha então do jogador, 30 anos de idade, contrato com o Grêmio se encerra em dezembro de 2023, quem sabe até mesmo, tá? Uma boa opção para ficar de olho em 2024. Bom, dando sequência aqui, temos também informações sobre o Matias Lacaba. Você lembra dele? Jogador venezuelano que foi muito especulado no Cruzeiro naquela temporada de 2021, né? Ele chegaria para fazer um papel de um meia ou ponta direita, no caso do jogador venezuelano que tinha naquela ocasião seus 18 para 19 anos de idade. E bom, ele podia jogar de ponta direita, meia ou ponta esquerda, atleta que tinha surgido na base aí, no caso do Academia Puerto Cabello, da equipe da Venezuela, mas já tinha tido passagens pelo Barcelona, jogou também no Benfica, na Lazio, toda pela equipe base, né, sub-17, time B ou sub-18, então era um cara aí que surgiu com um potencial gigantesco, era tratado como um futuro novo Messi lá no futebol, no caso venezuelano. É aquela coisa, será que não foi bom realmente ele ter vindo para o Cruzeiro? Quero comentar aqui um pouco nesse vídeo. Onde ao invés de ir para o Cruzeiro, ele vai para o Santos. No Santos ele começa aí por empréstimo, né? 5 jogos na equipe B e no time principal ele disputa 2 partidas apenas. Naquele mês ele chega em agosto e até para o final do ano 2 jogos só. E para 2022 ele não continua, onde a equipe do Academia Puerto Cabello coloca ele no futebol lá europeu, onde ele vai para a equipe do Tondela de Portugal, onde fez no total 25 jogos, apenas 1 gol e 2 assistências. Então não teve números excelentes, mas vinha jogando até com uma certa frequência e para a atual temporada 2022-2023 vai jogar na primeira divisão pelo Vizela, lá de Portugal, onde tem até aqui 2 jogos pela equipe, o Matias Lacaba. Então, na minha visão, ele não daria certo aqui no Cruzeiro, assim como qualquer jogador que chegou em 2021, né? Não acho que daria certo, não. É um jogador aí que chegasse naquela administração. Se fosse para 2022, um cara aí com um planejamento a longo prazo, não para chegar em 6 meses ser titular da base e começar a jogar com frequência no principal, isso aí é quase impossível de acontecer, mas se fosse um projeto a longo prazo, eu acreditaria bastante no Matias Lacaba, que tem hoje, né, um valor de mercado próximo da casa dos 3 a 3 milhões e meio de reais. Naquela época, o Cruzeiro até tinha especulação de que iria pagar uma quantia pelo jogador venezuelano, mas ele chega de graça, tá? Inclusive para o Santos, onde ele fica um pouco mais de 6 meses por empréstimo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você aceitaria ou não o jogador, que no caso jogou aí pelos últimos 1 ano e meio, né, no futebol português, pelo Tondela, lá de Portugal, e agora no Vizela em 2023. Para terminar aqui o vídeo, quero falar com vocês sobre o volante Ederson, que nesse primeiro meio ano, né, até agora pela equipe da Atalanta, tem chamado muito destaque e no caso para essa próxima janela, no mês de junho, julho, deve ser realmente um dos alvos de vários times do futebol europeu, até porque é quando a principal janela do futebol europeu acontece e o Ederson tem chamado muita atenção nesses últimos 12 meses no futebol italiano. Por quê? Ele chega, no caso, para a equipe do Salernitana, vindo do Corinthians, né? Ele é negociado por mais de 35 milhões de reais, o Cruzeiro fica com um valor próximo dos 350 mil naquela época e pela equipe da Salernitana, joga a reta final do ano, fez 15 partidas, 2 gols e 1 assistência. Foi especulado em vários times gigantes, por exemplo o PSG, times da Premier League, mas ele acaba indo mesmo para a Atalanta, que é um time que está crescendo bastante no futebol italiano, e compra ele por mais de 55 milhões de reais, menos do que 4 meses que ele tinha chegado no futebol italiano. E nessa negociação o Cruzeiro pegou mais um percentual. No total, o Cruzeiro já pegou 1 milhão de reais só do mecanismo de solidariedade da FIFA nessas negociações do volante Ederson, né? Onde pela Atalanta até aqui ele tem 20 partidas, 1 gol e 2 assistências, é o titular da equipe, que no caso deve buscar mais um ano consecutivo uma vaga na Champions League e consequentemente valorizar o passe do jogador, que ainda tem uma idade muito boa, né? Tem seus 23 anos de idade, então o meia acaba ajudando bastante essa questão dele ser muito jovem mesmo. Ele que surge aí na base do Desportivo Brasil, surge pelo Cruzeiro em 2018, onde joga 5 jogos pela equipe de base, vai depois para o Sub-19 em 2020, 10 partidas, 3 gols e sobe para a equipe principal em 2019, né? Naquela reta final da Série A, 22 jogos, 2 gols. Como o time foi rebaixado, o Cruzeiro devia pendências para o jogador, para o André Curi, que era seu empresário. Então o Cruzeiro faz um acordo com o empresário e o atleta cedendo o percentual que tinha com ele e ele vai jogar no Corinthians. No Corinthians ele joga 2020 com apenas 25 jogos e 3 gols e o grande ano da sua carreira foi em 2021 para o Fortaleza, né? Onde ele fez 58 jogos, 3 gols e 3 assistências, fundamental para a equipe voltar e ir para a Libertadores, né? Então até por conta disso, o Corinthians até tinha interesse de deixar ele por empréstimo no ano passado para o Fortaleza, mas surgiu essa proposta superior aos 35 milhões e ele foi jogar na Salernitana da Itália. Então, no futebol italiano até aqui, se você for considerar um ano que ele está lá, já foram 35 partidas,
3 gols e 4 assistências por 2 clubes diferentes, né? Então, ótimo desempenho aí do Ederson, não ficaria surpreso, tá? Sim, daqui, quem sabe em junho eu acho que não num time gigante, mas por exemplo, ele saindo daí para um Milan, no Milan não, né? Porque a Atalanta já tá muito bem, mas por exemplo, uma Juventus ou sei lá, um time até de primeira ponta mesmo, Manchester United, um Newcastle da vida, não ficaria surpreso porque é um cara com muito potencial. E até hoje, se você for olhar no site do Transfer Market, ele tem um valor de mercado próximo da casa dos 15 milhões de euros, tá? Então não é um valor baixo, um jogador muito bem avaliado e que surgiu, né, na base do Cruzeiro, uma pena, porque se o Cruzeiro tivesse um pouco mais de responsabilidade, não tivesse caído e tivesse uma boa gestão, certamente daria para ter feito muito dinheiro com esses jogadores revelados na base nos últimos anos. Quero saber se você concorda comigo, discorda, deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta aqui, ó, de 37 mil inscritos e 300, que sem dúvidas vai me ajudar demais. E o link aqui embaixo na descrição, tanto da DG Store quanto da Ole Players Bet, para você começar a postar, e outras sugestões de conteúdos que já trouxemos hoje aqui no nosso canal. Valeu, galera!